cantar o corpo, um corpo que não é clivado, não é dividido, né? Corpo, alma dividido. Eu acho essa indissociabilidade, né? Eu acho que isso diz muito. Então, a poesia, ela é, antes de tudo, esse respirar de alma de quem está criando. Esse poema, ele é muito Leodegária, porque ela cantava também, né? Quando eles faziam saraus, ela declamava, mas ela cantava também esses versos. Quem é essa mulher, né? Que poesia é essa que viveu ali no comecinho que nasce... É muito interessante a gente pensar também que Leodegária nasce em 1889, porque mais importante do que ser o ano da República é ser um ano depois da abolição, e ela era uma mulher negra, o pai dela era um homem negro. Como é que é nascer? Hoje, para nós, é difícil pensar isso, né? Como é que é nascer um ano depois da abolição da escravatura, né? Nascer negra de um pai negro e de uma mãe branca, filha, neta de um senhor de escravos. Como é que foi para o professor Antônio de Jesus, por exemplo, conviver, e ele não conviveu muito, isso é muito importante também, mas, de certa forma, conviver, ele, um homem negro, órfão, criado em seminários, foi instruído, né, nos seminários. Como é que foi para esse homem negro, eu fico pensando muito nisso, conviver nessa casa com uma escravaria ali, com um médico, né, o sogro dele era médico, a sogra era filha de portugueses muito ricos lá de Traíras. Traíras hoje fica em Niquelândia, é município de Niquelândia, mas na época era um julgado. Ele ali, eu fico imaginando, ele ali naquela casa, convidado a fazer discursos, a declamar poesias, ele era muito culto, cercado por escravos. Como é que foi isso, professor Antônio? Porque ele era um homem muito ativista. Né? E ele casou com a Nisolina e foi embora. E depois que eles foram embora para Caldas Novas, e Leodegária vai nascer em Caldas Novas, depois que eles vão embora, ele conhece a Nisolina em Jaraguá. A família dela está em Jaraguá. Ele casa e vai com ela para Caldas Novas para abrir uma escola. O sonho dele sempre foi abrir escola. Ana Isolina só vai ver a família dela novamente 14 anos depois. Então, opa, tem um problema aí, né? Como diz Lélia Gonzalez, o discurso, a consciência vai falar pelas mancadas do discurso, né? Então, tem um probleminha aí, tem um deslink aí. Leodegária, ela vai crescer dentro da casa da escola, a escola é na casa, a casa é na escola, então ela cresce nessa casa da escola. Com 9 anos, ela já escreve os primeiros versos. Né? Antes de completar 17 anos, em 1906, ela publica esse primeiro livro, Coroa de Lírios. Uma menina, praticamente uma menina, né? Ela vai escrevendo desde menina e ela publica já praticamente... Por esforço político do pai, sim. O pai era ativista, ele era apaixonado por política, ele coordenou jornal, ele praticamente construiu o jornal era dos políticos, mas ele praticamente fez, né? O jornal teve uma participação política no Estado, e foi por influência dele que ela publicou esse livro, mas ela escreveu esse livro. Sem ela escrever, não teria como publicar, né? E uma poética, assim, muito diferenciada, por mais que a crítica queira dizer que ela está influenciada por uma poética defasada, né, para a época, porque ela traz um romantismo, uma forma parnasiana, e que isso é defasado. Eu quero fazer uma leitura diferente disso quando eu vejo Leodegária criando versos com o seu corpo, e lembrando que não há dissociabilidade aí, corpo, alma, coração, isso não está separado, que ela está criando assim. E lembrando também que, por mais que a nossa história da literatura, a crítica literária, não tenha contemplado o nosso romantismo brasileiro, tem uma força feminina negra muito importante, que é Maria Firmina dos Reis. Né? Então, assim, há
há uma força, há uma energia, vamos pensar um pouco aqui com Abdias do Nascimento, que quilombismo é uma energia, uma força que impulsiona, que faz acontecer. E eu acredito muito que essa força, ela está no universo. E Leodegária nasce na virada, né, da abolição. E Maria Firmina foi abolicionista, foi uma mulher que lutou, né, pela abolição, assim como muitas outras. A gente teve aqui em Goiás, vocês podem consultar a Matutina Meia-Pontense, foi o primeiro jornal a circular no Centro-Oeste. A gente tem 2 cartas assinadas com pseudônimos e assumidas por mulheres. 2 cartas de autoria feminina, nas cartas de leitores. Uma dessas cartas, ela assina com o pseudônimo de Apaixonada, e ela fala em nome das Goianas do Norte. E essa carta é muito bonita, eu gosto muito dessa carta, porque é uma carta denúncia, e ela é de 1832. Então, vamos pensar, né? Centro-Oeste do Brasil, que era o Planalto Central, o Brasil Central, ainda não chamava Centro-Oeste. 1832, você tem uma mulher escrevendo e denunciando os abusos dos homens com as mulheres. E ela fala em nome das Goianas do Norte. As Goianas do Norte, na época, e assim, era todo o Goiás, era todo o papagaio, né? Pegava todo o Tocantins e também o que a gente conhece hoje por Triângulo Mineiro. O Triângulo Mineiro formava a pata do papagaio. Isso tudo era Goiás, era o estado de Goiás. As Goianas do Norte, que é o extremo norte de Goiás, que hoje é o Tocantins, eram mulheres indígenas sequestradas. Sabe essa coisa de minha avó foi pega no laço, minha avó foi pega a dente de cachorro? Eram essas mulheres. E ela denuncia os abusos. Então, vejam bem, a coisa não é tão romântica como as pessoas querem fazer parecer. Leodegar é extremamente culta, instruída, né, em boas escolas, no Colégio Santana, na cidade de Goiás, o pai professor, a mãe professora, ela teve professores particulares, ela foi muito instruída. Mas um espírito extremamente crítico, que o pai ativista, ele dava aula de latim, de francês, de português ali em casa, ela tinha outros professores particulares, mas ela tinha uma aula de política em casa, na agência dos Correios, lá no jornal, ela tinha uma aula de política ao conviver com esse pai. Ela era extremamente politizada. Ela não era aquela mulher que, obediente, sim, às convenções da época, sim, não resta a menor dúvida, mas ela era extremamente politizada. Então, a poética de Leodegária não pode ser vista só dentro de um romantismo, nas concepções da época de romantismo, dentro de uma forma parnasiana, nas concepções da época de parnasianismo. Se é soneto, decassílabo, pronto, esse parnasianismo. Não, gente, toda época tem soneto, tem verso decassílabo, não é assim. E o romantismo, o nosso romantismo brasileiro, ele ainda está por ser compreendido. Porque a gente criou um esquema, um frame de entendimento do romantismo, pega tudo e põe, não, isso aqui encaixa aqui, então entra, isso aqui encaixa, então entra, isso aqui não encaixa direito, mas a gente espreme até encaixar, e vai ficando tudo assim. Eu acho que está por ser compreendido, porque a gente precisa pegar algumas coisas e confrontar com outras. Por exemplo, confrontar Maria Firmina dos Reis com Castro Alves e ver o que é isso. Né? O que a gente teve aqui. Confrontar a literatura de Maria Firmina dos Reis, de Castro Alves, com uma carta publicada na Matutina Meia-Pontense, no Planalto Central do Brasil, que ninguém sabia que existia. Ou um verso que foi mandado para esse jornal nessa época, que foi publicado nessa época. A gente pensar esse romantismo mais politicamente. E pensar em que, se o romantismo em Goiás, se a literatura em Goiás, na virada do século, que é quando a Leodegária publica, em 1906, ela publica, aqui é considerado atrasado e uma literatura defasada e tudo, e por que não
uma prática peculiar a esse lugar. Ao invés de defasado, porque não imita o litoral, e por que não uma coisa, né, peculiar? E é isso que eu estou querendo entender quando eu leio Leodegária, eu estou querendo entender que literatura essa autora nos deixou que me parece peculiar a uma mulher negra, né, que escreve no começo do século XX, na cidade de Goiás, que era a capital. De que modo ela pensou isso, de que modo ela sentiu, de que modo ela foi criando isso. E não pensar assim, de que modo que ela não conseguiu imitar tal coisa. De que modo que ela falhou, né? Porque eu acho que até agora a busca é muito da falha. De que modo ela foi falhando ao fazer o romantismo na hora errada, porque já tinha passado de hora, né? Romantismo. De que modo que ela foi falhando no parnasianismo, também tardiamente, que já tinha passado de hora. Parece assim, ela está sem... E isso é uma lógica na avaliação que se faz de tudo que pessoas negras e mulheres, em geral, fazem, né? Vamos ver aqui onde é que essa mulher falhou, onde é que essa pessoa preta falhou. Ah, falhou aqui, falhou ali, falhou ali. Isso a gente chama de ideologia colonial do déficit. Procurar a falha. Sempre procura, porque vai ter. Todo mundo falha, então é muito fácil você procurar a falha, todo mundo falha. Então, vamos ver, onde é que ela falhou? Ela falhou ao fazer romantismo no primeira década do século XX. Ela falhou ao fazer parnasianismo na primeira década. Gente, ela falhou em existir, começa aí. Ela falhou porque ela existe. Não é para existir, né? Uma mulher negra não é para existir. Se existir, fica em silêncio fazendo de conta que não existe. Aí tá tudo certo. Bom, ela existe. Existe e tornou-se professora. Tá, mas se fica caladinha, professorinha, né? Tá tudo bem. Não, ela teima em escrever. Então, achou que não tá bom, publica. Então é preciso procurar todas as falhas, apontar todas as falhas para silenciar essa mulher, para silenciar as escritas, desqualificando a escrita. Então, é isso que tem feito. Mas eu acho que nós vamos ganhar muito se nós olharmos para Leodegária, para os versos de Leodegária, procurando neles o que ela nos legou de uma poesia de uma mulher negra, goiana, no início do século XX. Pronto. Que jeito que é essa poesia? Essa tem sido a minha proposta. Não é fácil, porque eu tenho uma formação, eu fiz letras, eu fiz literatura, eu tenho uma formação que me atravessa e que fica me filtrando, me empurrando, né? Eu vou lendo e o negócio, mas isso aqui, mas... Aí eu tenho que falar, para, quieta, tira, toma banho, limpa o olho. E voltar na leitura, porque a formação constitui esse olhar, né? Eu vou olhando e a formação vem. A gente tem que reformar a formação. E aí é fantástico, para reformar a formação, tem sido fantástico para mim a teoria, a crítica literária que tem sido produzida principalmente por Conceição Evaristo. Então, de que forma que escrevivência vem me ajudando a encontrar Leodegária de Jesus nesses versos, né? Acho que escrevivência vem me ajudando. Porque escrevivência, o termo, linguisticamente, né, morfologicamente, escrevivência já é uma construção estigmatizada. Se a gente pensar, né, em morfologia, a formação de palavra é aglutinação. A aglutinação é estigmatizada, né? A aglutinação é estigmatizada justamente porque quem que faz aglutinação? Vamos pensar, em Minas Gerais, por exemplo, em Belo Horizonte, quem é, em Belo Horizonte, que fala Belo Horizonte, quem é que fala Belo Horizonte, quem é que fala Belo Horizonte? Vamos começar por aí, assim, nessas coisas mais simples. Então, quem é nesse país que produz aglutinação? Então, Conceição, ela começa pelo estigma, ela conceitua e dá o nome ao conceito por uma formação que nesse país é estigmatizada porque fala de preto, que é a aglutinação. É escrevivência, escrever a vivência, escrever a vivência, escrevivência. É uma aglutinação, é estigmatizado. Falei, opa, peraí, então esse negócio já está ficando bom, né? Já começa bom.
E símile me parece muito, aí eu volto em símile, e me parece muito, evidentemente, Conceição Evaristo está pensando isso na narrativa. Mas eu não sei, eu acho que verso, narrativa, eu faço verso narrando, eu narro. Para mim é muito confuso também essa. Tem muita dificuldade com as categorizações. Eu acho Tá, que... Oi. podia ler de novo o poema. Tá, vamos lá. Tá, eu vou ler de novo, agora a gente pensando, gente, na escrevivência, né, de que esse verso, ele é, aí eu vou trazer o Paulo Freire também, vamos fazer uma kizumba aqui, né, porque vamos pensar que esse verso, ele é partejado, né, a partir da vivência dessa autora. Quando vivemos a sonhar amores, quando não temos a ilusão perdida, quando nossa alma não padece dores, morrer é triste. Como é linda a vida. Mas, se nos fere o espinho da tristeza, se maltratados somos pela sorte, se nos é dado o cálice da incerteza, viver é triste. Como é doce a morte. Veja bem, aqui pode-se dizer que ela está querendo morrer. Eu não vejo assim. Vamos ver verso a verso, agora pensando em escrevivência, fechar a quadrinha, fazer análise, né? Vamos fazer análise do verso. Quando vivemos a sonhar amores, ela vive um amor assim muito cedo na vida, né? Ela conhece aquele que é o único amor da vida dela. Mesmo que não seja nesse momento que ela faz esse poema, mesmo que seja antes disso, mesmo que seja nisso. Gente, na adolescência a gente ama muito, né? E todo amor na adolescência é muito intenso, não é? A gente não ama muito na adolescência e é muito intenso? E toda adolescente escreve poesia falando de amor, é ou não é? Então, não é assim necessariamente ela está sofrendo, não é isso. É uma mulher escrevendo um poema. Então, eu não quero pensar que aqui ela está desiludida com o amor dela. Não tem data, não tem nada que prove que ela faz esse poema sofrendo pelo amor que ela não pôde viver. E mesmo que seja isso, tá, vamos supor que seja. Ela já sabe que não pode viver esse amor antes de completar 17 anos de idade, ali com 15 anos, ela diz, em carta ao seu prefaciador, ela diz que ela fechou esse livro com 15 anos de idade. Então, vamos trabalhar com essa temporalidade, né? 15 anos de idade, debut, né? O debut dela. Ela não foi para Paris, ela escreveu um livro. Então, veja bem, ela não foi para Disney, nem agora é Disney. Ela não foi para Disney, ela fez um livro. Com 15 anos de idade. Então, vamos supor que ela já tivesse completamente desiludida. Mas ela é uma mulher escrevendo um poema. E essa mulher, com 15 anos de idade, ela já era muito madura, ela já era professora, ela cuidava de família, ajudava a cuidar da irmã. Então, há mulheres que, com 15 anos de idade, são, de fato, crianças, estão, né, mas há mulheres que, com 15 anos de idade, são adultas. Isso é muito relativo, não dá para a gente discutir isso, né? Não dá para trazer isso para análise. O que a gente tem aqui é uma vivência sendo poetizada. É isso que a gente tem. É uma vida que vem para cá. Quando vivemos a sonhar amores, quando não temos a ilusão perdida, quando nossa alma não padece dores, morrer é triste. Como é linda a vida. Então, quer dizer, se você tem uma vida plena de felicidade, você não quer morrer. Quem é que tem? É um grupo de senhoritas, né, elas foram batizadas assim, era um grupo de 8 senhoritas, dentre elas estava também Cora Coralina, né, que viviam ali a respirar amores, a sentir dores, e parece que
eu tenho a impressão que quanto mais dores a alma sente, mais a gente sente que vive, né? É muito sem graça quem não tem dor nenhuma de vivência, é muito sem graça essa pessoa que tudo dá certo, tudo é... Acho que isso aí a gente não presta nem atenção, né, nesse tipo de gente. Então, aquelas senhoritas ali, elas aprontaram nessa cidade de Goiás. Elas fizeram muita coisa. Elas viveram muito. Mas quem publicou um livro de poesia foi só Leodegária de Jesus. Como é linda a vida. Isso aqui, como é linda a vida. É uma expressão que tá... Você vai pegar lá, para ficar só na literatura brasileira, você pegar lá do nativismo até agora, nesse momento, você vai encontrar esse tipo de coisa em tudo quanto é autora e autor, em todas as idades, expressas de formas diferentes, não necessariamente com esse enunciado, como é linda a vida, não, de formas diferentes, mas está em todo mundo isso aqui. Depois, mas se nos fere o espinho da tristeza, essa coisa, essa expressão do a ferida, o espinho que fere, a espada que fere, o punhal que fere, isso aqui está em Leodegária de ponta a ponta nos dois livros. E, para mim, o que eu tenho percebido é que a questão da ferida, seja pelo espinho, pelo punhal, pela espada, para mim isso aqui é uma construção política da autora. Ela não é uma coisa do jeito que as pessoas quiseram ver, da dor romântica, não é. Para mim, ela é que foi. Então, só para... Eu posso compartilhar, já que a gente está nessa discussão do poema, essa primeira estrofe também já me parece muito irônica, né? Política também, porque a verdade da vivência está na segunda estrofe. Uhum. É uma ironia. Uhum. Né? E por isso também política, né? Muito politizada, me parece, né? Eu acho. É isso que eu estou querendo colocar para vocês, para colocar para o debate. Tá. Por isso que eu fiz questão de falar do pai dela, sabe? Que o pai dela era ativista e estava faz todo sentido. E o último verso da segunda estrofe é como? Só para a gente comparar com o último da primeira? Olha só, é aqui que está o jogo, né? Porque no primeiro ela fecha assim: morrer é triste, como é linda a vida. Isso. Aí o segundo ela fecha: viver é triste, como é doce a morte. Que está muito mais para o barroco, né? Do que para o parnasianismo, para o romantismo. E é esse jogo, para mim, é um jogo político mesmo, Tarsila. Eu acho que é isso. Eu vou mais vocês sobre essa interpretação. Uhum. E aí, realmente, não dá para dizer que é um romantismo como falha, como você estava apresentando, né? Porque, na verdade, ela já está demonstrando uma grande consciência de formas consagradas pelo romantismo e brincando com essas formas, para poder a crítica dela, não é? Isso, para mim é isso, que é o que outras autoras fizeram. Maria Firmina, por exemplo, fez. Sim. E ela pega, ela quer chancela, né? Ela pega o que tem consagrado, porque ela precisa de chancela. Mas o que ela faz com isso não é o que o povo pensa. Uhum. Eu entendi isso. Uhum. E o poema chama Simile. Simile, é. Simile, é bom pensar nesse título. É bom pensar nesse título aí. Sim, pois é. O título, gente. Simile. Pensem bem, simile. Que é uma figura, e voltando no barroco, que é uma figura de linguagem muito usada no barroco, né? Então, não dá para dizer assim, é o romantismo dentro da forma do parnasianismo. Aí, o que tem aqui de barroco e de
Ai, me fugiu agora. O negócio estava aqui e fugiu. O simbolismo. O que tem de simbolismo, assim, eu acho que tem mais simbolismo do que parnasianismo, do que romantismo nos versos dela. Não dá para dizer. Aí quando aí tem muita contradição entre os prefaciadores mesmo, quando eles falam assim, porque falta forma, e depois o outro fala, é forma parnasiana demais. Não, peraí, falta ou sobra? Vocês precisam combinar aí, falta ou sobra? Aí eu acho que a professora Darcy França Denofrio, ela tem uma passagem no livro dela que eu acho que é fantástica. Não é o que ela está querendo, eu acho, mas ela deixa entrever que essa profusão de formas, conteúdos, de tudo quanto é escola literária, confunde tanto esses prefaciadores que eles preferem juntar essas duas coisas. Não, o conteúdo é romântico, a forma parnasiana, eles tentam organizar a obra dela, colocando nessas duas caixinhas. Eu acho que assim, a professora Darcy, ela foi a que melhor entendeu a coisa até agora, a cabeça dos prefaciadores. Ela foi a que melhor entendeu. Eles tentam organizar a bagunça que está nas obras. Mas eu não vejo como bagunça. Eu acho que é isso que a Tarsila falou. Ela pega ali o que está consagrado, mas o que ela faz com isso, a gente precisa entender nesse lugar que ela está. Ela é uma mulher negra numa sociedade racista. Cidade de Goiás, gente. Capital. Nós estamos falando do começo do século. Não existia Goiânia ainda, não. Cidade de Goiás é capital. Aí eu faço um estudo historiográfico para fundamentar minha argumentação. 1906. Em 1906, os últimos escravos, os que foram libertados pela Lei Áurea, eles estão ali ainda circulando, eles estão vivos, eles estão ali ainda circulando. As marcas, porque os senhores, não eram todos que faziam isso, mas os senhores de escravo, sabe aquele negócio de marcar gado, aquele ferro quente que marca o gado? Eles marcavam os escravos assim também. Então, esses ex-escravos, eles traziam ainda as marcas, né, nas caixas dos arquivos. Na época que eu estava fazendo minha pesquisa do mestrado, eu estudei quilombo. Na época, eu encontrei muito documento de senhor requerendo escravo, e na hora, nas demandas, né, para provar que o escravo era dele, era a marca no escravo que provava que o escravo pertencia a um e não a outro. Então, eles tinham essas marcas. Outra marca que ainda circulava no corpo pela cidade era a marca dos açoites, né, dos castigos. Essas marcas estavam ali ainda nesses corpos. Essa mulher, a família dela, essa família estava ali, eles foram para Goiás porque o pai foi eleito deputado estadual, e por conta disso que eles se mudaram para a capital. Então, ele era um político e tal. Político tem, né, os seus afetos, mas também os seus desafetos, né? Todo político tem os seus desafetos. Eles estão ali na capital, essa família negra, no meio dessa gente toda, né, racista, e no meio desses negros libertos com essas marcas, a marca do ex-senhor, a marca dos açoites, eles estão convivendo com isso. Como é que foi isso? Há um silêncio sobre essas coisas. Mas eu acho que o silêncio diz muita coisa. Eu não acredito que esses versos de Leodegar, sendo quem ela foi, eu não acredito que esses versos sejam assim tão inocentes. E não quero com isso dizer que o romantismo seja inocente, porque eu acho que o romantismo foi um período, gente, foi o período da abolição, das lutas pela abolição, as lutas mais próximas, né, da abolição, foi o romantismo. Como que a gente pode pensar que o romântico, quando eu digo que não é romântico, eu não quero que vocês confundam, que vocês pensem que eu estou achando que o romantismo brasileiro tenha sido, assim, apolítico. Nenhum momento da nossa história é apolítico, não é revolucionário. Esse período do romantismo brasileiro é o período das nossas lutas, né, pela abolição, pela proclamação da República. São lutas intensas.
Não tem como essa produção literária brasileira ser uma produção isenta disso, não tem jeito. Então, se ela está afetada pelo romantismo, é um romantismo que esse povo não quer ver, que é esse romantismo muito politizado, muito, muito briguento. Só que ela... Diga, Tarsila. Desculpa, Tânia, interromper. Mas é porque é uma coisa que eu trabalho muito, né? Quando eu tô... Eu gosto muito de dar disciplina que se chama Seminários de História da Literatura. Para a gente entender que o princípio da escola literária, ele é, na verdade, uma política pública de ensino de literatura, mas não corresponde à produção e à movimentação, né, à efervescência de ideias conflitantes de cada momento histórico. Uhum. Então, o máximo que a gente consegue ensinar, e eu estou falando aqui, né, com professor de estágio, o máximo que eu vejo nos livros didáticos, em termos de politização do romantismo, o romantismo foi o começo de uma preocupação com construir um projeto de identidade nacional que vai se consolidar no modernismo. E aí se fala muito dessa construção a partir do Zé de Alencar e do Gonçalves Dias, como a figura do indígena, como um elemento representativo da identidade brasileira. Mas não se fala do romantismo como luta contra a abolição, porque não se vai falar da autoria negra, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Entende? Eu estou te corroborando, desculpa, eu nem precisava falar. Não, mas é ótimo você falar, porque você é professora de literatura, né? Eu esqueci de falar para o pessoal que eu não sou professora de literatura, gente, eu não sou da literatura, eu sou da linguística. Sim. Aqui de intrusa, de abelhuda. O meu negócio aqui com a Leodegária é com a Leodegária, né? É a mulher negra invisibilizada que foi colocada no ostracismo, que eu quero trazer a visibilidade. Então, não é nem tanto, eu acho que a professora de literatura é Tarsila. Então, é fundamental você falar isso, Tarsila, porque, assim, como é que essas pessoas que estão indo para a educação básica estão sendo formadas? A gente precisa pensar isso, sim. Como é que essas pessoas são formadas? Essa é a minha preocupação, né? Porque elas vão reproduzir, de certa forma. Quando eu digo, né, no começo eu falei, eu fiz letras, eu tenho uma formação, quando eu vou ler esses versos, a minha formação vem me empurrando, e vem. Formação é uma coisa muito séria, muito, muito séria. Fica. A formação é uma voz de autoridade, né? Uma formação numa instituição é uma voz de autoridade que vai te... É esse espinho aqui, ó. É esse espinho que vai ficar ali te cutucando. Entende? Então, é desse espinho que ela está falando também o tempo todo. O espinho, a punhal, a espada, ela vai falando o tempo todo. Deixa eu trazer outro poema aqui, que é o Ninho, na sequência, o Ninho vai, eu não vou ler tudo, o livro inteiro não, gente, depois vocês leem o livro. É porque, na sequência, assim, eu não sei como, né, a gente não tem essa informação, como que ela organizou, como que ela pôs um verso, por que ela pôs, a gente não sabe. Mas eu achei interessante essa sequência aqui, o símile, depois o ninho vazio, porque a gente tem toda uma discussão, toda uma discursivização sobre ninho vazio, tem inclusive a coisa da síndrome do ninho vazio, né? A mulher passa por essa síndrome do ninho vazio, tem tudo isso. E ela escreve esse ninho vazio. Aí, quando eu vi, a primeira vez que eu vi, eu falei, mas o que será isso? Leodegária não se casou. Leodegária não teve filhos biológicos. Ela adotou uma filha, ela criou a irmã mais nova, né, que chamava ela de madrinha, chamava de mãe, depois passou a chamar de madrinha, porque ela criou, era muito mais nova do que ela, isso é muito comum também nas famílias. E ela adotou uma filha, mas ela não teve, né, e eu discuto isso muito nos artigos também, essa vida que lhe foi negada, né? Ela queria se casar, ela queria ter filhos, ela queria ter uma família constituída a partir de um casamento. E não teve, isso também foi uma coisa que lhe foi usurpada. E aí ela escreve Ninho Vazio, então quando eu bati o olho nisso aqui, eu falei, o que será isso, né?
Então, e ela faz uma dedicatória a um homem, a doutor Felício Buarque de Macedo. Eu fiquei, gente, mas... Porque eu vou lendo de carreirinha mesmo, o título, aí a dedicatória. Tá, então vamos ver o que diz isso aqui. Por entre as ramas verdes, perfumadas, que do ribeiro à margem vicejavam, entre o sorrir das flores delicadas, ninho gentio, as auras balouçavam. Dentro, um casal de pássaros vivia. Em idílio contínuo descuidado, e, docemente, a vida lhe corria, num transporte de amor imaculado. Mas chega o inverno, em desamor ferino, e então expulsa as aves, de momento, do sorridente abrigo pequenino. Hoje, esse ninho, a balouçar silente, ao sopro frio e ríspido do vento, encerra em si um quadro comovente. É um soneto, né? E aí, ninho vazio, eu falei, os passarinhos, né? Esse, sim, é muito a história dela, com o amor dela, é muito isso. Aí, tá, aí eu vou para escrever, não, isso aqui é escrevivência mesmo, não tem jeito, agora não tem como fugir, né? Escrevivência mesmo. E aí, esse poema, esse soneto, ele vem chancelado, a interpretação dele tem uma chancela, que é uma Cora Coralina, ela vai embora, né, ela se muda, o pai fica doente, ela vai se mudando. E aí, no nosso segundo encontro, eu vou falar um pouco mais disso, que eu vou falar de diáspora, o segundo livro, como uma produção de diáspora. Mas eles vão se mudando, e ela, por fim, termina os dias dela em Belo Horizonte. E Cora vai visitá-la em Belo Horizonte. Cora fica viúva, ela vem visitar, eram muito amigas, né? Mas numa certa ocasião, Cora vai visitá-la em Belo Horizonte. E elas conversam. E essa conversa é narrada, e a professora, a escritora Rosarita Fleury, tem um livro em que ela conta essa história. Ela conta todos os segredos que ficaram escondidos de Leodegária. E ela conta esse encontro, né, entre Leodegar e Cora, e ela vai falar um pouco sobre isso. E esse encontro, essa conversa entre as amigas, depois de muito tempo, ajuda a interpretar isso aqui, e a gente ter uma segurança de dizer que nesse soneto ela fala realmente desse amor, né, dela, desse coração que fica ferido, vazio, desse amor que ela não viveu. Então, a gente tem um pouco mais de segurança por conta de correspondências, de encontros que são narrados, e muito por essa discussão que a Rosarita Fleury vai colocar no livro dela, quando ela fala de Leodegar e de Jesus. E eu gostei muito, eu falei, gente, esse ninho vazio dela, eu gostei muito. É um soneto, é parnasiano? Não me interessa, até porque eu quero insistir nisso, gente, não é só o parnasianismo que fez soneto, não foram só os parnasianos que fizeram soneto, que fizeram versos decassílabos. A gente precisa se livrar um pouco disso, acaba sendo um preconceito e até um estereótipo, né? Quer dizer, se eu quiser hoje fazer um soneto decassílabo, eu não posso, porque isso é parnasianismo, né? Fica muito esquisito. Então, isso não... Tânia, e que coisa é essa de achar que o parnasianismo é uma coisa ruim? Tem tanto poema bonito. Também. E ainda tem isso, né? Também. Né? Quer dizer, não, e fazer soneto decassílabo também é uma coisa ruim. Pois é, não é... Não... Então, a gente cria, eu acho, é aquilo que eu falei no começo, vamos procurar as falhas, eu preciso desqualificar essa autora, eu preciso desqualificar esse trabalho, agora eu vou procurar os argumentos. E aí, o parnasianismo, aí já tem também esse
enquadre que é de toda a cultura, de toda a literatura goiana, que é defasada, que é atrasada. Já tem isso. Então, tá. Ela é de Goiás, Goiás é atrasada, a literatura de Goiás é defasada. Então, é defasada por quê? Ah, aqui, ela está fazendo romantismo já passou, isso é defasado. Ah, parnasianismo já passou, então isso é defasado. Gente, isso, a gente faz isso ainda, assim, isso ainda é reproduzido, eu escuto essas coisas, assim, eu, no primeiro, em avaliações, né, de artigo, eu escuto isso muito de avaliadoras. Ah, na primeira linha eu já sei que eu vou reprovar, eu continuo lendo porque eu preciso ter argumento. Gente, peraí, como é que a gente vai ter coisas diferentes, coisas novas, se a gente não procurar, não ter a perspicácia de ler tudo e ver a proposta no inteiro, na totalidade? Como é que a gente vai ter? É por isso que fica só mais do mesmo em tudo. E aí a gente critica, porque tudo é mais do mesmo, a gente reclama, né? Então, entende, assim, as armadilhas que nós mesmos vamos fazendo e vamos caindo nas armadilhas, mas é isso, eu preciso desqualificar, eu não quero, por alguma razão, que já está, né, prevista, e aí eu vou buscar os argumentos. Isso, no meu entendimento, aconteceu. Então, ninho vazio é o que é exatamente o que Conceição Evaristo está chamando de escrevivência. E aí eu vou entrar com ela para argumentar nisso aqui. Bom, aí a sequência, eu acho assim, o livro é lindo, maravilhoso. Eles vão também pegar a idade dela para dizer assim, da ingenuidade dos versos. Os versos são muito ingênuos, é um romantismo ingênuo, é uma ingenuidade romântica, então tem todo esse jogo. E aí vão para a idade. Aí eu falo, gente, mas que idade tinha? Tá, vamos para ficar no romantismo. Que idade tinha Álvares de Azevedo, Castro Alves, se o romantismo era ingênuo, né? Se é por isso, se é pela idade que o romantismo era ingênuo. Que idade tinham aqueles rapazes que morreram todos muito jovens? E aí a gente, quando está na faculdade, que a gente faz, que estuda o romantismo, a gente fala, ai, meu Deus, que lindo, eu também quero morrer com 21 anos, é tão bonito, né? A gente não fica assim achando lindo? E que idade tinham esses rapazes, né? Aí vamos vir para Goiás, Hugo de Carvalho Ramos. Né? Hugo de Carvalho Ramos também morreu com 21 anos. Então, assim, a questão é a idade mesmo? É o romantismo mesmo? É o romantismo etário? É a idade romântica? Qual que é o problema? Eu fiquei procurando qual que é o problema mesmo desse povo. O que que tem aqui? O problema é que ela faz um livro, ela faz versos de um lugar, com um corpo, aí eu volto para o corpo, e daí eu quero situar esse corpo num lugar. É um corpo que versifica, que poetiza, num lugar não autorizado. Esse corpo não está autorizado nem a existir, não podia nem viver. E aí, esse corpo teima em aprender a ler, aprender a escrever, escreve, publica, num lugar que também não pode, né? Do sertão, não pode. Está tudo desautorizado. Aí eu volto a conversar com Conceição Evaristo, que ela diz, se para a mulher escrever é um ato político, para a mulher negra escrever e publicar é um ato político. E aí eu digo, para essa mulher escrever, publicar, ser lida, conhecida, é um ato político. Esse é o nosso ato político. Tornar Leodegária de Jesus lida. Agora, esse é o ato político que a gente tem que se esforçar para fazer acontecer, entendeu? Acontecimento, mesmo nos termos do discurso. Instaurar, né, essa leitura de Leodegária de Jesus. Então, para ela, que, né, foi posta no ostracismo, na não existência, construiu-se politicamente uma ausência dessa pessoa, porque ela sempre foi, né, ali a quase da família, a quase da sociedade, mas nunca pôde entrar na sociedade. Então, para ela, escrever foi um ato político, sim, praticamente menina. Publicar foi um ato político. Agora, ser lida é muito mais um ato político muito mais potente, né? Eu acho que o nosso esforço agora é nesse sentido. Mas ler Leodegária fora das caixinhas. Pensar assim, esse corpo nesse lugar, criando versos, né?
poetizando, versificando, o que eu vou chamar depois, eu vou falar para vocês no outro encontro, de versos banzo. Os versos dela na diáspora, que vai se construindo aí nessa trajetória dela, eu vou chamar de versos banzo. Não são versos que choram, né? Eu não faço versos como quem morre. Não é isso. Eu faço versos como quem chora, como quem morre. Não tem nada a ver com isso. Ela faz versos e ela publica esses versos como quem grita, um grito de denunciação nos termos da Conceição Evaristo. Os versos dela não são enunciados, e não é enunciação, é denunciado em uma denunciação. Eu acho que é por aí que a gente tem que ver. E o espinho e o punhal é a própria... Olha só, ela recebeu, eu gosto também dessa informação, ela foi chamada de Leodegário de Jesus, porque ela nasceu no dia de São Leodegário. É o padre que escolheu o nome dela, ó, esse padre era muito atrevido, né? O padre escolhe o nome dela no dia do batismo. Não, 8 de agosto. Não, hoje é dia de São Leodegário, então vamos pôr o nome de Leodegária. São Leodegário foi santificado porque ele era um padre que teve a língua toda retalhada por navalha por falar demais. Então, vejam bem, gente, assim, acho que a história de nomes, se a gente for ver na filosofia e também na cosmogonia, cosmologia e cosmovisão dos africanos, o que é o nome, o que é a escolha do nome, e também dos indígenas, né? O que significa nome? Eu fiquei muito parada nessa informação. Essa informação está no Velhas Escolas do professor Basileu Toledo França. Ele tem essa informação por uma carta que o professor Antônio mandou. Ele trocava correspondências com o professor Antônio, depois trocava correspondências com a própria Leodegária, e numa dessas correspondências contaram essa história para ele. E aí ele põe nesse livro dele, Velhas Escolas, tem várias coisas interessantes que o Basileu Toledo França coloca ali, que eu penso lá, pensando em Lélia Gonzalez, né, que a consciência fala pelas mancadas do discurso. Essa é uma informação que eu achei fantástica, né? O São Leodegário teve a língua toda retalhada, conversava demais, falou que não devia, e olha, Leodegária, como que essa coisa do punhal, do espinho, vai perpassar os versos dela como denunciação, são versos políticos, e ela tem premonições na infância, ela chorava, ela acordava chorando quando era criança, ela tinha um sonho de que, ela era criança, ela sonhava, acordava chorando, porque ela não sabia como é que ela ia fazer para cuidar da família quando fosse necessário. E o pai adoece da coluna, fica muito doente da coluna, perde tudo, e depois ele tem glaucoma, então ele fica travado, entrevado e cego. E ela tem que cuidar de todo mundo, isso se cumpre, né? Então, é uma superstição ou foi uma premonição? Professora, Sim. a senhora comentando sobre isso, eu estou fazendo um trabalho, como eu já falei, sobre Cora Coralina com as crônicas dela. Tem uma crônica de março de 1908, em que a Cora Coralina termina o último parágrafo dessa crônica, que ela vai falar sobre o que ela chama de nevrose, que é o incentivo à cultura, a abertura de várias escolas. Eu até sei essa crônica na última semana, que ela fala das estudantas, né? Uhum. Ela termina essa crônica falando sobre Leodegária de Jesus. O último parágrafo, ela diz assim: uma notícia que não deixará de ser agradabilíssima aos admiradores de Leodegária de Jesus, a pálida e dolente poetisa de Coroa de Lírios, ela trabalha na composição de um novo livro intitulado Orquídeas e Crepusculares, que sairá à luz em 1909. E aí a última parte ela fala assim: uma lutadora infatigável, a Leodegária. Então ela cita esse trabalho e coloca, né, a Leodegária como uma lutadora mesmo, porque provavelmente a Cora acompanhava de perto essa luta, né, pela escrita, pela publicação,
e por se colocar, sim, entre os intelectuais da cidade de Goiás. Elas eram as poucas, né, Ludmila, que lutavam ali. A Hebe Sim, Siqueira, professora. a Hebe Siqueira, lá de Goiás, escreveu um belíssimo artigo sobre a amizade entre as duas, e ela cita isso, como uma dava força para a outra. E está muito bonito o artigo da Hebe sobre a amizade. Sim, quando a Cora Coralina vai embora para São Paulo, em 1911, com o Cantídio, a Quando ela área foge, né, recebe, Ludmila? né? Cora Coralina. Isso. Ela foge. E aí, ela foge com o Cantídio, a cavalo, não sei, né? A cavalo ou jumento, eles fogem, assim, não tinha transportes como nós temos hoje, então eles fogem, a viagem é longa, muito longa, e a Leodegária acolhe Cora Coralina. Quando eles chegam em Minas Gerais, ela passa ali alguns momentos com a Leodegária, que acolhe Cora nessa fuga. Isso. E quando ela fica viúva também, a Leodegária que vai, né, dar o ombro amigo, o colo para ela. Então, assim, é uma história de uma amizade longa, muito bonita entre as duas. Bem legal. E aí ele conta isso lá. Sim. Tá, eu moro aqui em Goiás, né, na cidade de Goiás tem 10 anos. Eu sou de Goiânia, mas eu moro aqui em Goiás tem 10 anos. Eu não tenho a formação em letras, eu estou fazendo mestrado agora em letras, mas minha formação é em comunicação social. E aí eu não sei especificamente, talvez por não ser da área, mas um exemplo, Leodegária é um nome que ficou muito no ostracismo, inclusive aqui na cidade de Goiás, né? Eu não sei, principalmente, eu não sei, igual eu estou fazendo no programa da UEG, eu entrei agora, esse ano. Mas eu não. Mas tem uns 2 anos que eu estou. O programa é novo, tem uns 2 anos que eu estava namorando o programa. Então, eu fui em algumas atividades. E aí, a primeira atividade que eu fui, foi para que eu ouvi mais sobre Leodegária, foi justamente uma mesa com o nome de Escrita de Punho Feminino, Leodegária de Jesus e Conceição Evaristo. E aí, a professora Luciana Oliveira, da UFG, falou sobre Conceição e a professora Goiandira falou sobre Leodegária, inclusive fazendo essas pontuações, que era um romantismo tardio, de amores impossíveis, enfim. E aí, tem a livraria agora, né, a Hebe, com essa professora Hebe, tem a livraria com o nome da Leodegária, fizeram um banco, né, com as 2 estátuas, 2 trabalhos, né, da Leodegária e a Cora. Mas, assim, né, os 10 anos que eu estou aqui, tem 2 anos, praticamente, que eu escuto falar de Leodegária, que é possível encontrar os livros dela, e olha que mesmo eu não sendo da letra, eu me considero uma pessoa participante das coisas culturais, também essas coisas formais, porque eu gosto também daquilo que sai um pouquinho do centro, sai muito do centro histórico, então talvez eu participe de algumas outras coisas, mas eu participo também dessas atividades formais, e só tem 2 anos, assim, que o nome da Leodegária, aí o pessoal que mora eu trabalho na unidade que funciona no Colégio Santana, inclusive. E aí, a casa onde a Leodegária viveu, agora o pessoal que mora nela está transformando em um centro cultural, que é bem pertinho do Colégio Santana também, e, enfim, mas assim, é de 2018 para cá que eu tenho ouvido o nome de Leodegária, então eu acho que teve um ostracismo bem grande aqui na cidade, inclusive. Depois da livraria, na verdade, que a Goiandira, né, abriram a livraria e elas começaram a movimentar o nome dela. Aí eu falei, eu ameacei tomar a casa do Gabriel, o Gabriel mora na casa da Leodegária. Eu falei, vamos confiscar a casa do Gabriel para fazer um museu. Aí o Gabriel falou, não, vou fazer a casa de Leodegária. Assim, a gente brincando, né, gente? Ninguém toma. Eu não sou como. Eu posso até ser comunista, mas não tomo a casa dos outros. Não tem poder para isso, né? Então, assim, aí o Gabriel resolveu, né, fazer a casa de Leodegária lá, e começou-se a movimentar em torno do nome de Leodegária. Mas é uma coisa da nossa cultura maniqueísta também, só há lugar para uma coisa, né? Então, houve uma expressão de Cora como a representação da cultura, da literatura de Goiás, parece que não pode ter outra coisa, né? A gente tem isso.
que é, eu chamo isso também de messianismo. A gente só pode ter um Messias, olha como é que dá. E aí, uma tem que abafar a outra, mas o movimento, vocês podem ler sobre o Semanário A Rosa, porque o Semanário A Rosa reunia todas as senhoritas, que eram as que faziam, né, a vida cultural de Goiás. Mas isso era um modo também de manter essas mulheres sob controle, sob um certo controle, né? Vocês podem brincar aí de fazer, né, cultura, no Grêmio Literário, nessas coisinhas, para os homens fazer política. Então, tinha isso. Mas tem umas coisas interessantes em Goiás, gente, que ainda, assim, essas coisas estão por ser entendidas politicamente. Essa leitura que eu faço dos versos da Leodegária, e né, eu gostei muito das pontuações da Tarsila, porque me dão uma certa chancela da literatura, eu fico mais tranquila, mais segura, né? Fico mais segura. São considerações muito políticas, Gendra, mas são, assim, muito isoladas também. Né? São discussões muito isoladas mesmo. São muito recentes, né? Eu comecei a fazer essa leitura, mas são coisas muito recentes. Eu fiz essa fala num evento que teve em Brasília, falei sobre isso, e uma colega da letras, da linguística, nem era da literatura, ela falou assim, nossa, mas do jeito que você fala, fica parecendo que você está falando mal da Cora. Eu falei, mas nem citei o nome da Cora. Quer dizer, falar de Leodegária, dar um lugar de prestígio a Leodegária, é deslocar Cora, incomodou. Vocês entendem tanto que a coisa é grave? Eu disse, gente, eu não falei nada da Cora, eu não estou falando mal da Cora, mas eu nem toquei em Cora. Ela ficou incomodada e veio me tomar satisfação. Ficou parecendo que você está falando mal da Cora. Eu falei, o que na minha fala que desqualificou? Porque às vezes a gente fala as coisas também não percebe, né? Mas o que na minha fala que... Não, porque você falou isso e isso da Leodegária. Eu falei, mas cadê a Cora aí? Então, assim, projetar Leodegária incomoda, porque desloca a Cora tem que ser isolada, entende? Só há lugar para... Isso é messianismo, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque isso é messianismo, a gente não pode ficar... Sim. Enquanto, na realidade, as duas eram parceiras, né? Parceiras de escrita, parceiras enquanto editoras do jornal, uma defendia a outra, uma apoiava e ajudava mesmo nas produções. O que a senhora acabou de falar aí sobre a questão dos homens, né? Enquanto os homens ficavam na política, falava, olha, vocês ficam aí brincando de escrever. A Cora, uma crônica depois dessa, em abril, ela vai fazer uma crítica imensa, porque as editoras do jornal A Rosa vão pedir para falar de moda. E aí ela escreve sobre moda, mas ela debocha do início ao fim das modas que estão entrando em Goiás e de como isso tem que ser um feminino. Por que não se pode falar sobre outras coisas a não ser a moda? Então, ela trata a moda de uma forma política, né? Ali ao escrever sobre isso. E a gente percebe que sai não é no jornal A Rosa que sai essa crônica, sai no jornal Sul de Goiás, mas elas estão ali, né? Agindo politicamente, tanto a Cora quanto a Leodegária, numa parceria, confrontando aquele status quo no momento, né? Confrontando o lugar que era ali delegado a elas, vamos assim dizer. Pois é, e elas eram terríveis, essas senhoritas. Elas, né, fizeram história, elas falaram muito. E outra coisa interessante, que eu acho que ainda está por ser compreendida, e eles falaram muito sobre isso na época, a Academia de Letras, né, de Goiás, a primeira a presidir a Academia de Letras de Goiás foi uma mulher. Isso chamou muita atenção, porque todas as academias eram presididas por homens, as academias de letras, né, pelo país. Aqui em Goiás, a Academia de Letras foi presidida por uma mulher. Assim, ninguém consegue, assim, como é que isso aconteceu? Assim, por quê? Eu acho que não é nem como, mas por que isso aconteceu? Como que isso se deu?
Eu acho que a gente precisa parar e pensar nisso. Eu acho que Goiás, a gente tem uma coisa peculiar em Goiás, o patriarcado aqui né, um patriarcado, machismo, a gente tem uma coisa do coronelismo de Goiás que é muito peculiar a Goiás, que é essa coisa de colocar as mulheres em determinados lugares. Isso mostra para nós, Academia de Letras, né, gente? Isso mostra para nós como é que os homens em Goiás veem a cultura. Que representação que Goiás tem de cultura e de mulher, e onde é que as mulheres, até onde elas podem ir. Eu acho que mostra isso, a gente precisa pensar muito, com muita cautela sobre isso, mas acho que mostra isso. Leodegária, por exemplo, não pôde fazer os preparatórios no liceu, porque isso dava direito a cursar a academia de direito, né, na época. Se ela tivesse feito, ela poderia ter sido também a primeira bacharel em direito de Goiás, né, a primeira mulher a fazer academia de direito em Goiás. Ela não pôde, não permitiram, né, foi uma briga, e foi isso que adoeceu o pai dela, e essa confusão toda. Enfim. Ser professora até que pode, né? Escrever poesia, publicar livro, até que pode. E fazer a semanária aí de vestida de rosa, sarau, com roupa rosa, escrever esse jornalzinho, até que pode. Ah, ser advogada? Não, não pode. Entendem os limites? Tânia, eu queria fazer um comentário. Eu acho assim, da leitura que a gente está fazendo aqui agora, o que mais acho que fica assim, gera esse incômodo é que, claramente, né, pelas informações que você está trazendo aqui para a gente, ela foi pioneira em muita coisa, né? Pioneira, aí eu vou, se a mulher lá que incomodou com a Cora tivesse que ela incomodar de novo, inclusive em relação à Cora Coralina, né? Aí, como a gente ouve muito falar de Cora Coralina aqui, aí o que está me incomodando aqui, eu acho que é o objetivo também, quando a gente pensa na poesia da Leodegária, é pensar do porquê, né? Que houve esse apagamento, porque, inclusive, enquanto a gente estava aqui em aula, né? Em aula não, aqui conversando, eu mandei uma mensagem para uma amiga minha, uma grande amiga que eu tenho, e ela chegou a fazer entrevista com a Cora Coralina, quando a Cora Coralina era viva ainda. E eu falei assim, gente, ela sempre fala de Cora Coralina, eu nunca lembro ela falar de Leodegária. E ela é poetisa. Uhum. Eu mandei mensagem, eu falei assim, Terezinha, por que você nunca falou para mim de Leodegária? Quem que é Leodegária? Ela viveu na mesma época que a Cora Coralina, da cidade de Goiás, mas como que você nunca entrevistou ela? Ela falou assim, uai, eu não lembro, não. Eu falei, não, você descobre para mim por que você não lembra. Mandei mensagem para ela agora, eu falei assim, porque realmente, eu acho que essas lutas, né, que a Leodegária, ela enfrentava, acho que é muito, muito mais além do que a gente possa imaginar, com toda certeza. Porque realmente o esforço de apagamento foi grande, né? Isso realmente me deixou bem perplexa aqui. É isso que eu estou querendo chamar a atenção, Gisele. Assim, porque assim, ela caiu no ostracismo, ela foi embora, né? Então, essa sua amiga aí, ela foi embora de Goiás, a Leodegária. A família se mudou para Catalão, de Catalão, depois foi para Rio Preto, Rio Claro. Eles foram para. Como é que chama ali, gente, no Triângulo Mineiro? Como que chama, gente, a cidade do Triângulo Mineiro? Uberlândia. Eu vou saber, Berlândia, Uberaba? Uberlândia, que era Uberabinha, essa é a confusão que na época chamava Uberabinha, agora é Uberlândia. Foi para Uberlândia, depois para Rio Claro e depois para Belo Horizonte. Então, ela saiu, mas ela tinha um livro publicado. Há uma questão histórica. Eu acho que essa questão histórica também não foi levada em consideração, né? E Cora ficou lá, né? Ficou aí. Então, eu conheci a Cora. Eu vi a Cora, assim, foi a última apresentação dela. Eu conheci a Cora viva, né? Eu vi a Cora. Ela teve a inauguração de uma biblioteca em Anápolis. E ela foi fazer a inauguração dessa biblioteca, a Biblioteca Zeca Batista, lá de Anápolis. E ela esteve nessa inauguração. Aí eu olhei assim e falei assim, nossa, mas essa aqui é a Cora, porque não imaginei que ela fosse daquele jeito que ela... Conheci Bernardo Ellis,
ele esteve na faculdade, fez a apresentação do Bernardo Ellis, conheci Carmen Bernardes. Eu falei para o Sebastião, que o Sebastião, na historiografia linguística, ele disse que sim, o objeto da historiografia linguística é um monumento histórico. Eu falei, então já sou um objeto da historiografia linguística, porque eu sou um monumento histórico. Conheci esse povo tudo. Então, eu conheci Cora. E nunca ouvi, gente, na faculdade, mencionar Leodegário de Jesus. Entende? A questão não é... E aí a gente tem uma questão política importante, né? O que é, como que são feitas as seleções de conteúdo, como que são feitas as seleções de conteúdo das nossas falas, inclusive. Do que é que a gente fala, não só seleção de conteúdo, de currículo, mas das nossas falas, né? Por exemplo, Franz Fanon não está no currículo de letras lá em nada, de nenhuma disciplina de letras, e a gente lê Fanon, a gente lê Conceição Evaristo, a gente lê um monte de coisa na graduação em letras, eu, pelo menos, com os meninos, leio, na graduação em letras, que não consta do currículo, dos planos, né, do PPC, do curso, não consta, a gente lê assim mesmo, né? De vez em quando eles devolvem, manda fazer de novo o programa, porque está diferente do que está lá, né, registrado lá. Tá, eu faço de novo, não tem problema fazer de novo. Mas chega na sala de aula, sou eu, né, ali, e eu posso falar coisas. Então, assim, o que seleciona o conteúdo da nossa fala? Não vou nem pensar em currículo, porque a gente põe muito no currículo, diretor da escola, coordenador, a gente põe muito... Tá, e a minha fala? Quais são os condicionamentos da minha fala? Quais são as interdições? O que interdita a minha fala? Tânia? Sim. Maria Celina, eu estou sem vídeo. Tá bom, Maria Celina. É que, assim, às vezes eu fico me policiando muito para não tocar no quesito especificamente negro, racismo. E isso eu faço não para... É simplesmente uma avaliação que eu faço, uma reflexão que eu faço. Mas quando eu ouço vocês falarem sobre essas questões, do porquê do apagamento, do porquê... Eu simplesmente, entre aspas, vejo uma mulher negra. Se ela conseguiu escrever, se ela conseguiu publicar, ela foi ao extremo da ousadia. Então, foi uma mulher negra que ousou demais. Por que ela tinha que aparecer? Por que as pessoas, por exemplo, aqui em Goiás, tinham que conhecer ela, tinham que ter ouvido falar dela? Por que a colega ali de Goiás, a Geandra, já morando 10 anos em Goiás, por que ela tinha que saber da Leodegário? O que aconteceu foi o que é correto. Esse correto que eu falo é o que é exigido, o silenciamento da mulher negra. E a gente sabe que a mulher, em geral, ela foi sempre silenciada, mas a mulher negra foi mais silenciada ainda, digamos, que enquanto a mulher branca, ela conseguia, por exemplo, entrar numa universidade, a mulher negra só podia ficar na cozinha cozinhando. Então, eu não sei de que forma que vocês vão ouvir o que eu vou falar, mas está tudo certo. A Cora Coralina tinha que aparecer mais do que a Leodegário. O projeto é esse. O projeto é sempre esse. Por que a Cora Coralina se destaca e a Leodegária não, né? E aí eu trago para a nossa vivência de agora, na academia, que quantos professores negros a gente tem? Por que vão trazer novas teorias, se já existem as teorias já de renome, que já são bem conceituadas, de homens brancos, né, europeus? Se já existe essa, por que eu vou buscar outro?
E aí é que está a questão. Enquanto eu levar as escritas que já estão conceituadas, que já estão numa posição de cânones, que seja pela escrita literária ou teorias, enquanto eu fizer o mesmo de sempre, essas pessoas vão continuar sendo silenciadas. Eu acho que eu não conheço muito da história de Cora e nem de Leodegária, mas pelo que eu ouvi aqui, a Cora deu um pouco, eu acho que a Cora fez um pouco o papel de mulher branca bem conscientizada, porque ela até deu espaço para a Leodegária, digamos assim. Ela visibilizou a Leodegária no conto que a colega citou. As duas conversavam sobre literatura, sobre as suas escritas, como duas mulheres. Então, eu acho que a Cora, enquanto mulher branca, ela fez esse papel de mulher branca politizada. E aí, na academia, a gente precisa fazer isso. Quantos professores negros, professoras negras eu tive na academia, né? E a gente discutiu muito isso no curso de especialização que eu acabei de fazer, no ano de 2019, a gente discutiu muito essas questões. Por que eu não conheço nenhum teórico negro? Por que eu não conheço nenhuma teórica negra? Por que só agora que está chegando até mim, que não é culpa minha, e eu falo minha em termos de todos, né, na academia, por que no ano de 2019 foi que eu ouvi falar que houve uma escritora negra chamada Leodegária? Eu fiquei pensando, gente, como que foi que essa mulher conseguiu fazer essas coisas? À custa de quê? O que foi? Então, assim, falar do silenciamento dela, para mim, é uma coisa muito normal. Eu não, sinceramente, eu não me assusto, eu não fico muito admirada por conta disso. Assim, acho que explicar o silenciamento dela é falar do racismo. É o racismo, não se concebia. O pai dela foi deputado federal, foi deputado estadual, né? Então, acho que assim, nossa, já foi coisa demais, entendeu? Então, ela foi ousada? Foi. À custa de quê? Só Deus sabe. Porque aí não tem jeito, eu vou puxar a brasa para a minha sardinha, porque eu sou uma mulher negra, eu estou com 55 anos, eu só consegui me graduar em 2010, me graduei pela UEG e depois fiquei futricando a UFG até ela me pôr lá dentro, digamos assim, e aí eu já emendo a minha fala, eu acho que eu estou falando demais, mas se vocês acharem que está demais, vocês fazem o sinal que eu paro. E eu já emendo a minha fala com a minha história de escrita. Eu escrevo, que eu me lembro desde os 13 anos. Eu não vou dizer para vocês que eu sou escritora, que eu sou autora, mas eu escrevo desde 13 anos, que para mim era uma coisa muito natural. Só que o tempo foi apagando esse título que eu me dava, né? Como assim você escreve? Você não tem nenhum livro publicado, né? A sua referência é quem? E aí eu fui buscar minha referência e não achava de jeito nenhum, e até agora eu estou achando que a minha referência sou eu mesma, porque as coisas que eu escrevo não que seja exclusiva, mas não se encaixa em nenhuma caixinha dessas que a gente aprende na universidade. Então, eu não sei se eu consegui me expressar, mas eu acho que eu fiz um apanhado de tudo que eu fiquei pensando a partir da hora que eu entrei aqui na discussão. É isso. Obrigada, Celina. Eu entendi o que você quis dizer. E eu penso assim, Celina, não basta só a gente ter, sabe, a representatividade, mas
com que consciência, com que subjetividade, com que formação. Essa também é a minha preocupação, entendeu? Porque, assim, a Leodegária vai continuar sendo, ela vai ser trazida à visibilidade, mas de que forma? Como uma mulher que produziu versos românticos de uma forma parnasiana, de forma ingênua. A gente vai continuar com essa leitura? Essa é a minha preocupação. Que Leodegária nós vamos trazer? Entende? Essa é uma preocupação. É como a gente falar assim, não, o romantismo elegeu o indígena como herói nacional, então o indígena não foi apagado pelo romance. Foi, porque se aquele herói ali não é o indígena, aquela imagem, semioticamente, o indígena não existe no romantismo. Sim, né? Concordo com você. Acho que inclusive, eu comentei aqui quando você estava falando no chat, que, assim, e você tem razão, não basta ter representatividade, mas quando a gente olha, quando se olha para a escrita de Leodegária, já se olha pensando num romantismo inocente, né? Igual você falou, né? E por que a gente, sabe, a gente está agora na academia, aqui temos professores universitários, temos professores do ensino básico e tudo, então, é por isso que eu sempre defendo a questão de levar a escrita sem as caixas. Quando eu olho, eu não sabia, talvez até porque eu tenha esquecido do comentário que foi feito na academia, quando me falaram da Leodegária, eu não sabia que ela era parte do romantismo. Eu não sei se é porque eu sou muito ruim nessas escolas literárias de encaixar as escritas nessa escola literária, mas eu não sabia. Então, se eu pego uma escrita da Leodegária e faço a leitura, eu não penso em romantismo, entendeu? Então, acho que o primeiro passo, talvez, quem sou eu, né, para poder sugerir uma coisa dessa natureza? Eu não estou em sala de aula, eu nunca estive, não foi por falta de vontade, mas eu sempre quero levar a escrita literária por ela mesma. Essa coisa de caixinha a gente vai ter que, né, exigido mesmo de fazer, mas eu acho que a primeira leitura que a gente faz... Porque, gente, se eu faço uma leitura dessa, que você falou, que está dentro que se encaixa no romantismo, né? Que como é que fala? Esqueci o nome que a gente pode falar. Que se encaixa no romantismo e que é um romantismo inocente, se eu faço essa leitura sem saber disso, eu faço a minha leitura, né? Eu não vou encaixar nisso. Agora, se eu levo essa leitura para a sala de aula ou apresento para alguém em algum outro momento e já vou dizendo que essa escritora ela faz parte do romantismo e já faço uma avaliação, aí eu já é outra perspectiva, assim. E eu acho que assim, essa discussão ela é muito, muito rica, muito válida para a gente poder pensar nisso, para a gente não sair daqui e ir para as salas de aula e fazer a mesma coisa, entendeu? Então, pensar nessa pessoa que foi escritora como uma pessoa, né? Como uma pessoa. E uma pessoa que tem afetos, uma pessoa... E aí a gente... Eu acho que o simples fato de existir já é um posicionamento político, né? Então, vou falar... Agora eu vou calar, porque já... Obrigado pela oportunidade. Mais alguém? Tânia, juntando, né, a fala da Celina com a sua, essa última sobre esse indígena que não existe, eu lembrei de um texto do professor Paulo Franchetti, que diz que quando o romantismo, no seu projeto de identidade nacional, elege o indígena, ele comete o segundo genocídio indígena. O primeiro
foi a chegada, o segundo é a construção, como você bem disse, semiótica de uma imagem que não existe. Aí, a construção dessa semiose mata de novo. Mata de novo. Uhum. Então, isso é muito interessante para pensar que todo esse trabalho que você está fazendo, que eu acho muito importante, e não só politicamente, mas claro que isso é o mais importante, mas assim, é uma aula, eu acho, de como, de fato, nós somos formados para ler de uma determinada maneira. Uhum. E o que você está ensinando para a gente hoje, que para mim é assim, uma lição importantíssima. Primeiro, é difícil aprender a desler, é muito difícil, né? Mudar os óculos é difícil, porque parece uma segunda pele, né? Aí é difícil arrancar. E a construção de qualquer outra forma de leitura, ela é também difícil e é um processo, né? E aí, no seu texto, o que fica muito claro? O primeiro passo é entender recepção crítica de qualquer autor como uma ação política. Então, repetindo Paulo Franchetti, a recepção crítica matou o indígena, a recepção crítica da Leodegária matou a Leodegária, né? Mas o mesmo instrumento a gente pode usar para trazê-lo de volta, só que em outros termos. Aí precisa de outros. Porque senão a gente vai continuar repetindo as mesmas coisas e aí vai contribuir, né? Porque aí vai virar só isso, representatividade, ou aquilo que eu tenho ouvido muito, e eu sempre compartilho isso com você como angústia. Eu não abria de ouvir gente falar assim, agora o decolonial está na moda, agora a autoria feminina está na moda, agora isso que você está estudando está na moda, né? Não, gente, não é isso, né? A gente está tentando transformar a nossa maneira de ler, que partindo de si já é muito difícil já. Acho que era isso que eu queria compartilhar, assim, porque eu acho que tanto os dois textos que você mandou, quanto essa discussão que a gente está tendo agora, além de ser, como eu disse, politicamente relevante, mas é entender que o próprio modo de ler é politicamente engajado, e nem sempre a gente percebe isso, né? Uhum. Então, eu já vou aproveitar e dizer obrigada pelo que você está fazendo. Obrigada. Você me lembrou muito o Paulo Freire na importância do ato de ler, né? Ler é um ato político. Para o bem ou para o mal, ler é um ato político, né? E nós temos... E aí, você foi falando aí, eu lembrando aqui, vou ler um trechinho aqui do Racismo Estrutural, do Silvio Almeida. Como é que tudo isso acontece? Tudo que a Tarsila está falando aí, como é que isso é fabricado? Porque né, gente? Isso é feito, a gente não percebe, porque você vê, a televisão, né, a Geandra aí da área da comunicação, você tem todo um sistema, né, de comunicação. A televisão está aí, a televisão brasileira está aí comemorando 70 anos, né? Então, as pessoas que têm 70 anos, dependendo de onde elas nasceram, em que condições, elas já cresceram, de 70 anos para cá, essas pessoas cresceram com a televisão, né? Se não, pelo menos com o rádio. Televisão, o rádio, a televisão, depois a gente tem a internet. São sistemas de comunicação que vão nos envolvendo, né? Nos formando. Escola, a família com isso, né? Com o rádio, com a televisão, com a internet, com a escola, igreja, os templos, as igrejas, mesquitas, terreiros, tudo isso, com que isso vai nos formando. Aí tem um trechinho aqui, pequenininho, do Silvio Almeida, quem tiver acesso pode ler mais, está na página 63 do livro dele. Ele diz assim, o racismo, e a gente pode aplicar isso a outras coisas, o racismo, enquanto processo político e histórico, é também um processo de constituição de subjetividades,
de indivíduos cuja consciência e afetos estão, de algum modo, conectados com as práticas sociais. Então, a escola vai fazendo, a televisão vai... E você vê que está tudo conectado. Quando há uma desconexão, há um conflito, né? Vamos pensar, quando a Tarsila fala assim, que as pessoas estão dizendo, eu também já escutei isso muito, que decolonialidade é um modismo, feminismo é modismo, racismo também, não, agora preto está na moda, já escutei isso, falar de preto está na moda, já ouvi isso muito. Porque é o incômodo que eu falei anteriormente da minha colega, assim, parece que você está falando mal da Cora Coralina, né? É o mesmo incômodo, gente, que eu estou chamando de recomposição, estratégias de recomposição do padrão. Então, a gente está desestabilizando um padrão constituído, né? Há um padrão aí que está até instituído, porque são instituições, né, que se juntam para compor esse padrão, que é a norma, esse é o normal, e essa norma naturaliza, junta família, igreja, escola, e todo esse sistema de comunicação, que é muito forte, muito poderoso, junta todo mundo para naturalizar essa norma. Rapidamente ela naturaliza. Tudo que é diferente, que enfrenta essa norma, incomoda, desestabiliza a norma, desestabiliza o padrão. Aí vem essas reações, né, que são estratégias de recompor o padrão, pôr o padrão de volta no lugar, quer dizer que decolonialidade é modismo. Não, não é modismo, né? Decolonialidade não é modismo. Tudo que a gente, que nos constitui até agora, vem desse projeto colonial, e a gente está vendo que ele não é bom. Pelo menos para nós, não, né? Pelo menos para nós ele não é bom. Para alguém, para muita gente parece que é, né? Mas para nós ele não é bom. Então nós queremos um projeto diferente disso. Decolonialidade é só isso. É quem não está contente, não está satisfeito, vê que o projeto colonial é injusto, quem enxerga isso, né, está enfrentando, está com projetos que enfrentam esse projeto colonial. Nada mais justo. Nada mais justo do que isso. Não é modismo, é uma reação de quem pensa. É uma reação de quem... Você está insatisfeito com uma situação, você tem que ficar calado a vida inteira, tá? A gente está calado por tanto tempo, né? A mesma coisa é o feminismo, a mesma coisa é o racismo. Então, são projetos de enfrentamento da colonialidade moderna, escravagista, neoliberal, capitalista, neoliberal. Qualquer projeto que enfrente isso aí vai ter uma reação contrária. Agora, o que me choca, Tarsila, eu não sei se foi isso, com você foi a mesma coisa, mas comigo tem sido. O que me choca é que, em geral, as pessoas que me criticam e colocam como modismo as minhas pautas, que são pautas sociais, políticas de luta, não são pautas acadêmicas para mim, essas pessoas são vítimas desse projeto tanto quanto eu. Isso me choca. Eu fico assim, eu não sei o que dizer, eu fico sem reação, porque, sinceramente, eu não sei o que dizer. Essas pessoas são vítimas desse projeto. Quando eu estou lutando por ela também, porque minha luta é coletiva. Essa pessoa, ela está no conjunto das vítimas que eu defendo. Ela devia estar junto comigo. Ela devia ser minha aliada. E ela está me criticando. Entende? Isso me choca um pouco, me deixa paralisada. Eu fico assim, olhando, eu fico um pouco paralisada com isso. Então, nós estamos numa luta entre nós mesmos, contra nós, não é nós contra o sistema. Somos nós contra nós. E aí a gente fortalece o sistema. Né? A gente não está numa luta que... E o Ailton Krenak fala muito disso também. Ele tem, o Daniel Munduru, os indígenas, as lideranças indígenas têm apontado essa contradição nas nossas lutas sociais. E aí eu não sei o que fazer, né, com relação a isso, eu não sei sinceramente o que fazer. Mas assim, às vezes eu fico animada, porque eu acho que esses cursos que a gente, essas aulas, essas rodas de conversa, essas coisas menores que a gente faz, eu acho que elas são mais produtivas. Porque aí você não vai ter num curso desse, por exemplo, uma pessoa que... Ele não vai se inscrever, uma pessoa que acha que é modismo não vai se inscrever, porque, né, é modismo, é desimportante, ele vai entrar. Aí as pessoas podem dizer, então você vai ficar pregando para convertido. Não, eu não estou pregando para convertido. Eu estou instrumentalizando, de certa forma, estou ajudando as pessoas a pensar como
fortalecer os seus argumentos para enfrentar essas pessoas. Eu acho que é isso, não é pregar para convertido, mas não é de jeito nenhum pregar para convertido, porque, como a gente estava conversando agora mesmo, é tão difícil desconstruir essa subjetividade que foi formada por tantos atravessamentos, né, da família, da religião, da escola, do Estado, etc., que nos ensinou a olhar para a vida de um jeito só, racista, misógino, né, etc., nos ensinou a olhar assim. Então, uma disciplina como essa, ou um curso, ou o curso de extensão que você faz, né, que você está conduzindo, tudo isso nos traz exatamente condições para começar a reconstruir essa subjetividade, porque, como eu estava dizendo, é dolorido. Do mesmo jeito que você trouxe, que eu achei fantástica a imagem do São Leodegário, né, porque é muito simbólico da Leodegário, ter a língua retalhada, eu vejo as pessoas que estão lutando pela produção de novas leis de ver o mundo, que combatem injustiça, desigualdade, etc., um pouco como São Bartolomeu, que é aquele que sofreu o martírio de ter a pele inteira arrancada, mas ele continua vivo, e ele sai carregando a pele como se fosse um casaco no braço, assim, ó. E ele continua pregando. Então, você imagina, quem já machucou um pouquinho, uma esfolada, né, quando cai de bicicleta, sabe o tanto que dói. Agora, você imagina ser esfolado vivo. Porque esse processo passa por isso, é doloroso demais se reconstruir, né? Então, tudo isso que a gente está fazendo, discutindo, seja na academia, seja fora dela, e produzindo novas formas de recepção crítica, que eu acho que isso é fundamental, é esse trabalho que você fez com a Leodegário, né, que é dizer de uma outra Leodegário, que ninguém viu ainda, que ninguém enxergou, né? Esses processos são dolorosos para quem os enfrenta também. Eu tenho certeza que você sofreu para escrever esses textos sobre a Leodegário. Porque agora não está falando mais de um cânone. É muito fácil estudar Machado de Assis, hoje em dia. Porque tem uma fortuna crítica imensa. Você vai lá ler aquilo que é mais importante e faz uma boa resenha. Não precisa nem de afeto por isso. Agora, topar esse trabalho com a Leodegária significa mexer com um monte de coisa dentro de você. Eu imagino. Né? Sim, sim. É isso, é uma nova forma de ler que nos afeta, porque se nos afeta, afeta o mundo. De alguma maneira. Né? E é uma nova forma de ler que significa uma nova forma de ler o mundo, né? Para mim também. Não é assim, eu fui ler Leodegária assim, porque eu estava pronta para ler ela assim. Não, ela foi ler Leodegária, foi me ensinando como ler essa mulher, como ler esse mundo. É muito difícil, gente, não é? Tanto é, Tarsila, porque assim, esse trabalho da Leodegária, ele é um projeto que vai se construindo. Então, eu estou no 3º artigo agora, que é a discussão sobre o lugar dela como a quase da família, a quase da sociedade. Eu estou aqui discutindo com o discurso sobre a servidão voluntária do Laboetti. Ah, meu Deus, porque aí, gente, falar da Leodegária, esse artigo não está saindo, esse eu estou quase um ano nele. Ele não sai, porque é bom que vocês saibam disso, porque também as pessoas pensam assim, quem está na academia, professor da academia, senta 2 horas e escreve um artigo, né? Tem esse mito também, essa lenda, sei lá, essa coisa. Não é assim, porque falar da Leodegária, que lugar ela ocupou nessa sociedade, que lugar ela ocupou no mundo, é falar um pouco de mim, é ficar pensando sobre mim, é eu voltar para mim, é eu me olhar e ficar pensando, gente, mas isso aqui, eu vou para as fontes, né? E é muita fonte primária, Leodegária é pouco falada, então é muita fonte primária, interpretar essas fontes, aí eu paro e penso, descobrindo ela, os lugares e tudo, eu vou me descobrindo junto. Eu falo, nossa, mas isso aqui, peraí, isso aqui eu passei por isso, então foi isso. Isso aconteceu com... pronto, aí é um mês para voltar no artigo, não consigo voltar.
Eu vou levar um mês para conseguir mexer, para conseguir voltar, porque eu estou mexendo nas minhas vísceras, eu estou mexendo em muita coisa. Não é fácil, não mexer com isso não é fácil. As pessoas surtam, e elas têm razão de surtar, porque elas estão mexendo, é o espinho, elas estão com o espinho, por isso que essa coisa do espinho, do punhal, não é o que o povo está pensando, não. É pegar esse punhal e ficar cutucando ali, não as feridas, mas o que eu achava que era cicatriz. E aí eu vou descobrindo que a cicatriz não é cicatriz, é ferida. Não, não é fácil mesmo, só que tem que ser feito, entendeu? Tem que ser feito, né? Assim, sabe aquela coisa, engole o choro e vai, engole o choro, faz. Então, assim, a lembrança também da infância vem, né? Engole o choro e faz. Posso falar só mais um pouquinho? Oi, diga. Eu, assim, neste momento dessa sua fala, eu fico, assim, extremamente grata pelo trabalho que você está fazendo. Porque eu estava pensando aqui que as dores são muito individuais, são muito subjetivas. E quando você fala dessa sua colega que achou que você estava ofendendo, falando mal da Cora, e a própria pessoa era praticamente uma vítima, né, de tudo que você estava querendo combater, eu acho que é um exemplo assim, de que as dores são individuais. Então, às vezes, a gente prefere não mexer, entendeu? Porque não dá conta, tá? Não então, é melhor deixar quieto. Então, quando você mexe, quando você sofre tudo isso para poder escrever esses artigos, eu fico extremamente grata, porque, principalmente nesse curso de especialização, os meus professores sempre me incentivando a ir para o mestrado, ia falar de pessoas marginais que foram marginalizadas, e falar, eu sou uma mulher negra, então você vai falar da Conceição Evaristo, assim, eu entendo toda essa importância, mas eu não sei se eu dou conta. Eu fico tentando e não desisto nunca. Eu me formei em 2010 e até hoje eu fico tentando, mas eu não sei se eu dou conta. Então, eu fico extremamente grata por você estar fazendo um trabalho desse, porque eu sei que você está sofrendo, mas você volta e vai e tenta fazer de novo. Então, minha gratidão agora é maior ainda. Porque tem essas pessoas que evitam não tocar, né? Porque a saúde mental é uma questão assim, muito, muito, muito individual. Tem gente que é maltratado e não consegue voltar, arranca o couro do braço e não consegue andar. Agora, tem uns que andam com couro pendurado no braço e continua falando. Então, assim, quando tem uma pessoa assim, que está dando conta do tranco, nossa, o que eu puder fazer por você, estou aqui. Obrigada. Obrigada, Celina. Então, gente, queria ouvir mais algumas pessoas, para a gente já encaminhar para encerrar, né, Tarsila? Eu perdi aqui a noção do... Eu ia falar isso. Ixi, vai dar meio-dia, gente. Eu perdi realmente a noção do tempo, eu não estava olhando. Então, vamos ver se tem mais alguém para falar para a gente encerrar, né? Porque era para ser 1 hora. Era, eu pus até às 11. Tá bom. Mas tá boa a conversa. Eu achei ótimo. Clóvis, está caladinho. Tânia, tem uma pergunta, tem uma observação aqui no chat. Ai, eu esqueci de olhar. Deixa eu dar uma geral aqui nos comentários. Eu esqueci disso aqui. Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Estou. Bom dia para todo mundo. Eu estou aqui acompanhando, tá? Eu estou sem vídeo porque está travando muito o meu, mas eu só queria lembrar, não diz respeito, não vou fazer pergunta não, tá, Tânia, sua linda? Tá bom, só lembrar que quem não se inscreveu, é importante que coloque o nome e o e-mail no chat para a gente conseguir depois emitir os certificados. E várias pessoas ainda não colocaram os dados ali, tá bom? Obrigada.
Nós da academia temos que cuidar para não silenciar nem escrituras negras como Leodegária, procurando encaixar alguma escola literária, tarará, acho que discutimos, né, isso. O livro estava previsto a publicar em 2009, mas foi publicado em 1909, foi publicado em 1928. Não, o problema dela foi... Teve os embates, tudo, mas o problema foi o adoecimento do pai também, ela não tinha terminado e o pai adoeceu. Ela não é tão recomendada aos autores goianos, não conheço a história dela, é a Jennifer que está falando. Mas acredito que para representar vai ter que buscar a fundo. Infelizmente, a pessoa pode ser o cara, se dentro do vestibular eles ignoravam. Engraçado, o vestibular parece ser um lugar de poder também, né, de divulgação, eu tenho visto isso. A mesma coisa de nada, porque tudo para apresentar tem que ser aprovado na Secretaria de Educação, tem isso também. Tem que ser bastante comentado, falado até para chegar aos grandes. O vestibular se transformou nessa coisa, assim, né, de chancela mesmo. Na terceira série do ensino médio, o Lucas Pedro. Oi, Lucas. Em Goiás, a literatura goiana é conteúdo do terceiro bimestre. Que bom que ainda tem, né, uma literatura goiana, eu nem sabia que tinha isso. Não há definição de autores, como não há em todo o currículo. Portanto, cabe ao professor a escolha do que trabalhar. Por que não inserir Leodegária? Pois é, por que não, no plano de aula? Eu que pergunto, Lucas, por que não? Por que frisar apenas Cora e Bernardo Ellis? Então, vocês é que têm que enfiar a coisa aí. O Maxwell, a semiótica dos corpos na literatura goiana, o corpo negro, de Leodegário de Jesus, você disse que existem 2 critérios coloniais de avaliação para expropriação e subalternização do outro. Foram fundamentais no colonialismo. A escrita alfabética, né, na norma culta da língua colonizadora, no século XVI e XVII, e a historicidade dos povos, com base na arrogância do ponto zero, do século XVIII e XIX. Posso? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ô, Tânia, você não quer para responder essa questão que me pareceu muito importante no começo da próxima aula? Pode ser também. E aí a gente pede para o Maxwell repetir, copia e cola de novo para a gente. Até porque, Maxwell, essa questão da arrogância do ponto zero, da imposição de escrita e de língua, tem muito a ver com a questão da diáspora, né, que eu vou falar dessa coisa da diáspora e como que a diáspora esfacela mesmo, né, pela língua e tudo, acho que tem muito a ver com isso. O que é o ponto zero na construção da história, né? Por que algumas pessoas têm história, outras não? Como que a história é contada, por exemplo, o indígena, que é o peri, né, como indígena, o indígena visibilizado é o peri, e aí você tem a história do indígena na literatura, então eu vou falar um pouco sobre isso, sim, para falar da diáspora da família da Leodegária e o que a diáspora representou na escrita dela. Então, acho que a gente pode começar por aí, discutindo isso. Cadê o Maxwell? Agora começa a sessão, né? Maxwell, você está entre nós? Estou aqui. E aí, o que você acha da proposta, Maxwell? Ótimo, pode ser. Sem problemas. Então, tá bom. Aí uma pergunta, Tarsila, todas as pessoas receberam o material ou só o pessoal da pós? Só o pessoal da pós, porque eu não sabia quem ia entrar hoje. Que eu acho que seria importante as pessoas terem todo, porque tem os textos dela, né? Tá. Então, eu vou fazer assim, quem que está acompanhando a gente hoje para emissão certificada é Fernanda Braga e... Acharam também, Fernanda? Mariana, eu acho que Mariana Lemos. Mariana Lemos, Mariana. Vou pedir para vocês, eu vou mandar para a Fernanda e para a Mariana
o material do curso da Tânia. E aí vocês pegam todos os e-mails que apareceram aqui pedindo certificado e envia para essas pessoas, porque aí eles podem acompanhar melhor a próxima aula, que é a segunda parte do curso. Pode ser? Que acho que fica melhor. Tá. Beleza. Já vou mandar agora. Eu me esqueço. Combinado, Tarsila. Pode deixar, a gente envia sim. Eu vou mandar no grupo do Desmundo, tá? Tá bom. Professora, esse material tinha sido postado no CIGA? Foi enviado por onde? Eu não recebi o material. Ela entrou depois, Tarsila. Geandra, eu vou... Mas é no CIGA, né? Não, é no grupo de WhatsApp. Ah, tá. Vou publicar no grupo e mandar para as meninas. Tá. Porque tem universos paralelos. Além das dimensões, a IE, Orum, tem os universos paralelos. Geandra, eu estou mandando diretamente para você. Ah, que bom, obrigada. E agora, Fernanda e Mariana, eu estou mandando para o Desmundo. Pronto. Aí, quem colocou e-mail aqui, que vai receber certificado, né? Não é, vamos dizer assim, aluno regular do programa ou da disciplina, mas vai receber o material porque está acompanhando a gente aqui. Como ouvinte, e vai receber certificado de horas também, de 8 horas. Vai mandar para todo mundo que está no chat, tá? Tudo bem? Podemos encerrar, então? Tânia? Por mim, então, tudo bem. Então, muito obrigada. Tânia, muito obrigada pela participação, por esse trabalho que você está realizando, né, pela generosidade de compartilhar com a gente. Agradeço também a todos os alunos e alunas da pós e também aos nossos e nossas visitantes que vieram aqui discutir com a gente. Obrigada, gente. Até semana que vem. Um beijo. Bom fim de semana. Semana que vem, um beijo a todo mundo. Fiquem bem. Obrigada. Obrigada a você. Tchau, gente. Tânia, hoje eu não vou fazer a parte, não. Eu vou almoçar, tá? Tá bom, vou almoçar também. Beijo, tchau. Bem. Beijo pra você. Tchau.